Edson, vamos entrar numa das suas especialidades agora, que é o caso Varginha. Inclusive, nós temos muitos vídeos aqui no canal falando a respeito. Aham. E, inclusive, outros ufólogos já estiveram presentes aqui comigo, aqui debatendo a respeito do caso, e você esteve ativamente ali. Vamos começar. Eu gostaria que você contasse para a gente abrir esse debate, que eu tenho certeza que vai ser muito rico quanto à experiência no caso. Como era o clima naquele dia que vocês chegaram ali? O clima era estranho, né? Porque é, as pessoas não queriam falar. Então, parecia que já tinha tido alguma orientação militar em cima, principalmente nos órgãos militares, que ficavam negando, né? Polícia Militar negando, bombeiro negando, e em contrapartida, né, o Exército, né, o pessoal do hospital, mas em contrapartida você tinha civis, vários deles, que tinham visto essas operações, né? Operação de captura pelos bombeiros, operação de captura pelo Exército lá de Três Corações, da ESA, Escola de Sargento das Armas. Então, assim, quando a gente foi para lá, inclusive, eu lembro que a gente estava eu, Claudir Covo, tava os irmãos Mondini também. A gente foi no lugar do barranco, aonde tinha sido capturado uma das criaturas pelo Corpo de Bombeiros, e a gente percebeu que quando a gente parou o carro, logo um pouquinho na frente parou um outro carro com uma placa lá que não tinha nada a ver, e aí ficaram os caras meio típico militar, sabe? A paisana. Um espião. E ficou ali, tá, olhando. Aí eu dei um toque no Claudeir, pro Birajara também. Eles acharam estranho, a gente fotografou as placas, os carros, os caras ficaram ali, não saíram de dentro do carro, ficaram espreitando. Depois a gente chegou a ver esses carros aí em outros lugares também que a gente ficava andando. Então, parecia que eles estavam ali meio que monitorando os nossos passos também, né? Em termos de investigação. E você não vai fazer isso se o caso não foi autêntico, se não acontecer alguma coisa. Não tem por que ficar colocando pessoas ali monitorando. É, pessoas monitorando também, eu lembro que os irmãos Mondini, eles moravam lá em Sumaré, né? Começaram a fazer a investigação depois que a criatura foi migrada lá para a Unicamp, né? Eles pegaram duas criaturas, uma viva e uma morta, levaram para a Unicamp, e aí os irmãos Mondini, Eduardo e Oswaldo Mondini, começaram a fazer as pesquisas lá. Eles tinham bastante conhecimento, colegas, pessoas que trabalhavam lá na Unicamp, no cemitério dos Amarais também fizeram algumas investigações lá. E aí teve um certo momento que um cara branco, de olho claro, mas se olhar assim, você fala, o cara é militar, né? Mas ele veio e falou que trabalhava numa firma tal, que gostava de ufologia, e se aproximou, alugou a casa do lado da casa dos irmãos, de um dos irmãos Mondini, e ficou ali, se aproximou do grupo deles, passando algumas informações, meias verdades, meias mentiras do caso Varginha, talvez até para se aproximar. Quando a gente desconfiou que poderia ser um espião, alguma pessoa ali monitorando, porque começou a dar aquele pique no telefone, né, dos irmãos Mondini, né, como se tivesse grampeado e tal. Aí eu falei assim, ó, faz o seguinte, falei pro Oswaldo e pro Eduardo, pega esse cara, já que ele disse que viu o OVNI, parece que ele tinha visto, pega ele, faz ele preencher um relatório do CEPEX aí, tira a foto dele e tudo, e pega todos os dados, onde que ele trabalha, quem é, como que é, tudo, pega tudo. Aí eles fizeram lá, preencheu um relatório, botou o um nomezinho, onde trabalha, tudo, contou o caso, tirou a foto. Aí eu falei, agora me passa esse material, porque a empresa era em São Paulo, se não me falha a memória, que eu vou checar isso. E aí eu chequei junto ao RH, aí as pessoas falam, não, nunca teve ninguém com esse nome, essa pessoa, não conhecemos, nunca trabalhou aqui. Aí caiu a ficha.
Aí a gente fez o seguinte, tentamos descobrir para quem o proprietário daquele imóvel tinha alugado. Mas o cara não quis falar, falou que era sigilo e não podia. Aí a única coisa que a gente pôde fazer é fazer o seguinte, chega no cara e abre o jogo. Fala, ó, a casa caiu, a gente sabe que você está aqui espionando a gente tudo e aí sabe o que aconteceu? A casa caiu para o cara também. No dia seguinte ele tinha saído da casa e nunca mais apareceu. Né? Então São muito tinha capítulos. essas coisas, ameaça por telefone, Sim. telefone grampeado eu tive também. O Pacatini, só no começo do caso, tudo, ele recebeu umas 15 ligação de ameaça. Birajara também, sabe, Smodini. Então o negócio era tenso na época de Varginha, porque a gente teve contato com os militares que participaram de algumas coisas e os caras vazaram, né? Simplesmente falaram. Só que alguns gravaram vídeos também, gravaram fitas de áudio contando detalhes. Então a gente tinha e tem a plena convicção de que algo aconteceu em Varginha. Foram capturados criaturas, a gente não sabe. ET, não é? É uma criatura diferente, né? Tem naves, objetos voadores não identificados envolvidos em toda a trama, um monte, né? Apareceram antes, durante e depois, nos meses subsequentes. Criaturas foram capturadas várias, foi uma só, foram Sim. várias. Houve operações feitas, por exemplo, no Rio Verde, pela ESA, com militares que chegaram a me descrever, me mandaram carta, desenharam a criatura, né, que eles estavam procurando no rio lá, porque quando a nave caiu, várias criaturas se debandaram ali pela mata. Inicialmente ali na mata do Jardim Andere, onde foi capturado uma criatura ali no barranco, e depois capturado mais duas criaturas dentro da mata ali, né? Que antigamente tinha uma mata. Eu não sei se hoje ainda existe essa mata. Deve existir, porque passava um trilho do trem lá embaixo, então tem uma mata ali que provavelmente deve ter ficado preservada. Eu sei que a parte da rua da onde o pedreiro viu o carro de bombeiro chegando, eles descendo com as redes, pegando a criatura, tudo, estava batendo uma laje ali. Essa rua não existe mais, porque cresceu o bairro do Jardim Andere, então desconfigurou. A última vez que eu tive lá com uma equipe de televisão japonesa para falar a respeito do caso, tudo, a gente foi até esse local, mas aí estava totalmente diferente das fotos que nós temos. Né? A gente tem um monte de fotos. Deixa eu ver se eu acho o local aqui para te mostrar. Aqui é o barranco, ó. Foi capturada a primeira criatura. Sim. Esse é o barranco aí. E nesse local era uma estrada que tinha, que o barro estava em pleno desenvolvimento ali. Eu tenho umas fotos aqui também, ó. Eu com o Birajara Franco Rodrigues, Sim. que é o pesquisador principal do caso. Isso aqui foi quando o John Mack, que é um psiquiatra da Universidade de Harvard, esteve lá investigando as meninas dentro do ponto de vista clínico, para ver se elas não estavam mentindo, se realmente tinham experienciado uma experiência traumática. E no final, ele falou que realmente elas tiveram um avistamento diferenciado, né? Isso aqui é interessante. Isso aqui é uma foto do local onde teve o número 1 é a primeira captura pelo Corpo de Bombeiros, a número 2 é a captura feita pela ESA e a número 3 onde as meninas viram no terreno baldio. Então o local era assim, era bem ermo. Hoje está cheio de casa lá, né? Então você vê que é bem perto. E a criatura que as meninas viram devia estar fugindo dessa operação que o Exército fez de captura.
A gente chegou até a conhecer um desses militares mais rasos que participou da captura mesmo dessa criatura, né? Nós já entrevistamos outros ufólogos que passaram por aqui, até mesmo ano passado, e quando a gente dá uma apertadinha como jornalista, no bom sentido, para eles falarem sobre o que tem naqueles vídeos que foram gravados, aquelas famosas fitas, Uhum. parece que o pessoal ou não assistiu e fala que assistiu, ou assistiu e não quer falar o que tem naquela fita. Haja Uhum. visto que, por exemplo, teve um outro ufólogo renomado aí no Brasil também, que quando a gente teve com ele aí ano passado, a gente falou assim para ele, mas de fato, o que tem naquela fita? Ah, o Petit já mostrou, ele já falou, o que tem lá é o que já foi visto, mas ainda não foi visto nada, de fato, né? Eu sei que vocês, claro, não podem revelar a identidade por uma questão de Não, ética. a fita que o Petit tem é o Cabo Vassalo que dá o depoimento. É o Cabo Vassalo. Os militares que transportaram essa criatura foram coordenados pelo tenente-coronel Olímpio Vanderlei, estava o tenente Tibério, capitão Ramires, sargento Pedrosa, cabo Vassalo, soldado Cirilo e o soldado Demelo. Tá, Pronto, tá revelado aí, ó. esses são os militares que estavam lá. O Pacatini chegou a falar isso na época, revelar esses nomes, tudo. E essa fita que o Petit tem, né, que ele chegou a gravar, porque foi assim, a história, por que o Petit foi gravar esse militar? Porque a gente estava tendo uma reunião no dia 4 de maio de 1996. Foi uma reunião histórica onde, depois de alguns meses, a gente resolveu juntar a imprensa para poder revelar aquilo que a gente tinha descoberto ali em 4 e pouco, quase 5 meses de pesquisa. E, inclusive, para revelar para a imprensa a tentativa de suborno que a dona Luísa, que é a mãe da Valquíria e da Liliane, sofreram daqueles homens de preto lá, né? Que tentaram oferecer grana para elas irem numa televisão, eles iriam instruir elas o que elas iam falar para desmentir o caso. Ou seja, Sim, aí sim. botava pano quente e ninguém falava mais nada. Então, o que aconteceu nesse dia 4 de maio de 96? Okay. Além dessas revelações e tudo mais, a imprensa toda lá em peso, um dos militares, amigo do Vittorio Pacatini, resolveu falar. Então, eles pegaram e o Pacatini, discretamente, não podia pegar nenhum de nós do grupo dos 7 e resolveu pegar uma pessoa que ele tinha acabado de conhecer também, que era o Marco Antônio Petit, para operar a câmera. Né? E aí os dois foram para a casa do Birajara, não a casa onde ele mora, acho que era a casa dos pais dele, se não me falha a memória. E lá eles montou o tripé, tudo, trouxe o cara, pegou na rodoviária, e lá o Marco Antônio Petit foi apenas o piloto da câmera filmadora, enquanto o Vittorio Pacatini fazia as perguntas, perguntava tal. E aí esse militar falou sobre detalhes do transporte dessa criatura, o que ele viu dentro do Hospital Humanitas, porque eles fizeram uma operação para retirar pela porta lateral do Humanitas essa criatura que estava dentro de um caixãozinho, aparentemente estava morta, né? Pelo menos que ele viu ali, devia estar morta. Tinha vários médicos, tinha militares à paisana filmando com handcam também. Em um certo momento, ele puxou, o médico, né, puxou com uma pinça um negócio preto e bifurcado, parecendo, podia ser uma língua, uma fita de medir putrefação, sei lá, alguma coisa, que ele puxou aquilo assim, quando soltou, ela enrolou para dentro. E quando esse militar, o cabo Vassalo, chegou lá, e Sargento Pedrosa, essa turma aí, eles viram essa criatura no caixão. Até ele chegou a brincar, né? Na fita tá escrito isso. Falou assim: pô, vocês me trouxeram aqui para ver essa coisa queimada, tinha um cheiro diferente, ruim. E depois que ele viu que aquilo ali não era uma pessoa queimada, era algo diferente.
Aí, depois que os médicos fizeram o que tinha que fazer ali, eles botaram a tampa do caixão em cima, certo. aborboletaram, colocaram um saco preto, né, aquele caixãozinho dentro do saco preto, colocaram dentro do caminhão da ESA, aqueles caminhão de tropa de lona camuflada, né, modelo 1418 da ESA lá, aí colocaram lá dentro, voltaram para a Automaco, que era uma empresa ali que faz balanceamento dos caminhões, tinha mais 2 caminhões ali, que ele não sabe o que foi fazer, se pegou alguma outra coisa ou não, porque eles não podem ficar conversando o que fez, né? Alguns que deram depoimento, a gente sabe o que aconteceu. Outros caminhões pode ser que foram só para despistamento também, porque essa operação da retirada da criatura demorou bastante tempo. Veio um caminhão, depois voltou para automático, depois veio outro, depois foi outro, ficava aquela bagunça. Por isso, uma movimentação grande ali perto do Hospital Humanitas. E aí, quando eles retiraram, que eles foram para a ESA novamente, o que esse militar relata? Que eles entraram direto pelo portão da ESA sem cumprir um normativo que, em situações normais, sempre se cumpre. Geralmente separa o caminhão, é anotado a quilometragem, tudo, né, para onde foi, para onde que veio, tal. Isso geralmente é feito, mas naquele dia não. Vai para o hangar tal, 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 e lá foi pedido para que eles, os motoristas, né, dos caminhões, encostassem o caminhão na parede, para não ter nem como tirar aquela carga de lá de dentro do campo. Porque o que aconteceu? Quando os motoristas deixaram os caminhões ali, o pessoal mais graduado, ou seja, o capitão Ramírez, o sargento Pedrosa, o pessoal mais graduado, eles foram para a sala do tenente-coronel Olímpio Vanderlei. Aí o tenente-coronel Olímpio Vanderlei falou assim, ó, vocês acabaram de participar de uma missão ultra secreta, conto com a descrição dos senhores, amanhã a gente vai dar prosseguimento a essa missão. Se vocês quiserem dormir aqui dentro do quartel, pode dormir, mas quem quiser ir para casa também, beleza, amanhã, 4 horas da manhã aqui, para a gente dar prosseguimento. E aí, 4 horas da manhã, estava todo mundo ali, pegaram os mesmos motoristas, os mesmos graduados, pegaram os caminhões, fizeram um comboio com viaturas não, carros civis normais para ficar na frente e atrás, e os 3 caminhões no meio. E aí foram para a Escola Preparatória de Cadetes, que é um prédio cor-de-rosa que tem lá em Campinas. E aí, chegando lá, os motoristas foram dispensados e foi trocado os motoristas dos caminhões. Falou, vocês podem ficar aí, tomar café, jogar bola, tal, e mais tarde a gente vai voltar lá para essa. Beleza? Beleza. Pegaram outros motoristas, que são ali de Campinas, e esses motoristas foram para Unicamp, junto com esses militares que estavam ali, o sargento Pedrosa, né? Essa galera aí. O tenente Tibério parece que já estava até lá na frente, já tinha chegado, foi antes, para lá para preparar o esquema com o Badam Palhares e na entrada, né, dessas criaturas. E aí eles foram deixar as cargas e voltaram. E aí, quando chegaram lá, estavam os motoristas. E um desses motoristas estava lá voltando já para a ESA. Aí o sargento Pedrosa falou assim para ele assim, pô, meu, a Unicamp é grande, hein, meu? Isso aí tá tudo nas fitas. A Unicamp é grande. Aí ele falou, Unicamp? Mas eu não tive... esquece. Não falei nada. Né? Ele esqueceu que trocou os motoristas, né? E que tinham ido para lá, né? E os motoristas mesmo só levaram, pegaram lá no Humanitas, levaram para a ESA, dormiu lá, no outro dia às 4 horas da manhã saíram, foram para Unicamp e aí entregaram as cargas
na Escola Preparatória de Cadetes, e de lá é que outros militares levaram as cargas para o Badam Palhares e o Conradin Metz, que é um Sim, sim. alemão lá. O É, Badam, só para você ter uma ideia, ele nega, o Conradin sim, também sim. nega. O Teve uma Badam, na entrevista dele para o época, Goulart de Andrade na época, que ele isso, negou tudo. e ele vai continuar negando. Ele chegou a falar para alguns amigos assim mais Aluno. próximos, comentar tipo que tentou dar iogurte, alface para a criatura viva, né? Tentou algum tipo de comunicação, mas que a criatura não era inteligente, né? Mas isso daí nunca ele vai vir a público falar que é verdade, que aconteceu. Por quê? Porque ele assumiu, deve ter assinado alguma coisa junto com o exército e simplesmente ele fica amarrado, porque na época a gente investigou e descobrimos que ele não recebia o salário da Unicamp, ele recebia salário direto do exército. Então aí está explicado, né? PC Farias, ossada de perus, né? Um monte de coisa, cara. Com Então, certeza. e se você falou aí da autópsia do Rei Santilli, lembra? Sim, sim. Isso aí foi um ano antes, foi em agosto de 95. Foi no ano antes de Varginha, que Varginha foi a partir de janeiro de 96. E você lembra quem foi o médico chamado para dar um parecer a respeito Parecer. da autópsia? Foi o Badan. Por quê? Então, será que não tem coisa aí? Com certeza. Se Naquela houve. época, se você buscar a matéria do Fantástico, lá, sei lá, acho que foi Fantástico que saiu. Foi Tem o fantástico. Badan lá falando a respeito. É lógico que aquela autópsia foi fraudulenta, né? Foi o Rei Santilli ganhando grana nas costas de um monte de gente da Rede Globo mesmo, acho que pagou na época 10 mil, alguma coisa, não sei se era cruzeiro, cruzado, que já mudou tanto essa moeda aí, que a gente não sabe, mas foi uma grana preta que a Globo pagou para ter exclusividade, né? E ela foi consultar quem? Badam Palhares, sobre uma autópsia supostamente Sim. alienígena. Esses caras que você citou aí, Ah, que citou o nome de uma série aí de sargentos, comandantes tal, são ah. aqueles mesmos caras que tiveram a cara de pau de falar que era o casal de anão que foi lá para o Não, hospital, que era não, o o do Mudinho. casal. Não, o casal de anão, ele era da parte de comunicação da base, que Tá. é o Major Causa. O Major Causa, se você pegar vídeos do dia 8 de maio de 96, você vai ver um depoimento do General Lima, onde o Major Causa está atrás dele, que era esse cara da comunicação. Então, aparece nas filmagens que tem por aí o General Lima falando que a ESA não capturou ET nenhum, que não existe nada. Depois ele saiu batendo porta lá. E aí os jornalistas viram, pô, meu cara tá escondendo mesmo, né? Porque não quis responder as perguntas do jornalista, né? O que eu tinha para falar eu já falei. O pessoal estava trabalhando em prol do exército, em prol da nação. Pronto, né? Aí a imprensa falou, meu, estão escondendo mesmo. E aí esse Major Calço estava lá atrás. Ou seja, ele escutou o general Lima, né, que é o comandante da base, falar a conclusão, né, o oficial da coisa. Só que o que aconteceu? Foi uma equipe espanhola fazer um documentário, como foi vários lá em Varginha, né, de vários países, né, Japão, Inglaterra, França, de tudo que é lugar. E aí veio esse pessoal da Espanha lá fazer esse documentário. E aí pegaram o Major Caos, que era da comunicação, para perguntar o negócio do ET e tal. E ele falou que o pessoal confundiu, que não era nenhuma criatura, que a criatura era um casal de anão grávido, que o Sim. exército tinha dado carona dentro do caminhão militar, né, aquele com lona camuflada, colocaram eles lá dentro porque estava chovendo muito. Então eles levaram bondosamente o exército, esse casal de anão, para dentro do hospital. Então aí o pessoal via aquela movimentação, né, de carros do exército e os ETs, as criaturas, nada mais eram do que o casal de anão grávido, né? Ou seja,
a explicação mais esdrúxula e imbecil Sim. que um militar pode ter dado, entendeu? Mas, infelizmente, ele falou isso, né? Que mostra uma estupidez tamanha, né? Era mais fácil ter falado, não tem nada, não capturando, pronto, acabou. Mas não, foi inventar um negócio que ficou pior que a encomenda, né? É isso aí, meus amigos. Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. No entanto, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e participar nos comentários. E para receber nossas novidades, acione a campanha de notificações, que está ali, bem ao lado do botão de inscritos. Um grande abraço e até breve!